Olá, paz e bem ao seu coração. Obrigado por ter apertado play nesse vídeo, dentro desse canal que foi criado com o objetivo de compartilhar da Palavra de Deus, de reflexões com base na Palavra de Deus, sendo direto ao ponto. Essa é a minha proposta. Então eu quero convidá-la se você tiver uma Bíblia, que abra comigo no Antigo Testamento, no livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, e eu vou ler apenas os 11 primeiros versículos. Esse livro, a autoria é atribuída a Salomão, que foi rei em Israel, Salomão que foi filho de Davi, e a autoria, muitos entendem que ele é quem foi o autor desse livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 11, assim está escrito: Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Esse Salomão aqui teve, entre escravas e esposas, concubinas, 1000 mulheres. Tornei-me o mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Que Deus nos abençoe pela leitura dessa palavra. Há alguns anos, uma conhecida rede de supermercados brasileira fez uma propaganda que trazia a seguinte pergunta: o que faz você feliz? Essa é uma pergunta que revela o quanto nós somos perseguidos pelo desejo da felicidade. Pergunte a qualquer pessoa que você encontrar o que ela mais quer da vida, e é muito possível, é muito provável que a resposta que ela lhe dará é a seguinte: tudo o que eu mais quero é ser feliz. Porém, sempre que nós falamos desse assunto, de felicidade, e mais precisamente o que é que pode fazer com que alguém seja feliz, nós temos que ter consciência de que estamos tratando com um assunto relativo. Por pelo menos 2 motivos. O primeiro é porque enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão da vida, nós não conseguiremos experimentar a plena felicidade, pelo menos não a felicidade de acordo com o senso comum. Por enquanto, o máximo que nós podemos ter é pequenos sinais, é pequenos lampejos de felicidade. Porque enquanto o sofrimento e a morte estiverem presentes no mundo e aterrorizarem as pessoas, elas nunca conseguirão ser plenamente felizes. Mas um segundo motivo é porque o conceito, a própria ideia de felicidade depende muito do ponto de vista de cada pessoa. Depende muito da maneira como cada pessoa entende e enxerga o que significa ser feliz.
Por exemplo, para algumas pessoas, a felicidade depende muito do ter, do possuir coisas. Já para outras pessoas, a felicidade depende do ser. Depende do que de fato elas são. Para algumas pessoas, a felicidade custa muito. Que é preciso despender de muitos recursos para inclusive encontrar tal felicidade. Já para outras pessoas, a felicidade custa pouco. Mas o grande dilema é o que fazer quando uma pessoa associa a ideia de felicidade ao ter, ao possuir. O que fazer quando essa pessoa não tem o bastante, o suficiente, quando há escassez daquilo que ela imagina, daquilo que ela idealizou como sendo de fato felicidade? Os psicólogos dizem que nós somos seres desejantes. O que significa dizer que nós carregamos dentro de nós um sentimento de alguma coisa que está sempre faltando e que por isso mesmo nós nunca nos damos por satisfeitos. É aquele sentimento de ausência, de algo que de uma falta que nós não sabemos o certo o que é. E com base nesse texto que eu acabei de ler, eu gostaria de compartilhar com você 2 lições para nossa meditação, para nossa reflexão. A primeira é que quando a gente fala de felicidade, nós devemos entender que a verdadeira felicidade só é possível quando nós a buscamos na fonte certa. A verdadeira felicidade só é possível quando nós a buscamos na fonte certa. Porque de uma vez que todos nós procuramos a felicidade, a grande questão é onde encontrá-la. Há quem diga, por exemplo, que uma pessoa somente será feliz no dia em que ela ver realizados todos os seus desejos. Mas eu concordo com um filósofo que disse certa ocasião o seguinte: há quem diga que o ser humano é infeliz na medida em que ele não realiza os seus desejos. Mas a verdade é que quando os seus desejos se realizam, ele se torna infeliz de novo. Primeiro, porque percebe que ainda não está satisfeito. E depois, porque tem medo de perder o desejo adquirido. O dramaturgo Oscar Wilde escreveu certa ocasião o seguinte: neste mundo só há 2 tragédias. Uma é não conseguir o que se quer, e a outra é conseguir. O que ele estava tentando avisar é que por mais que nós nos esforcemos para obter coisas, para conquistar o sucesso, isso não nos satisfará de fato. Então, com base nessa pergunta inicial, feita por essa rede de supermercados, o que faz você feliz? Permita-me fazer-lhe algumas perguntas. Você é daquela pessoa que acha que você será feliz tendo muito, produzindo muito? Você é essa pessoa que acha que será feliz no dia em que tiver plena liberdade para desenvolver a sua criatividade? Você acha que vai ser feliz vivendo muitos romances intensos, apaixonando-se por muitas pessoas, entregando-se a um prazer desmedido, desenfreado? Você realmente acha que vai ser feliz no dia em que você encontrar um grande amor? Você acha que vai ser feliz no dia em que você se formar? Que você realizar vários cursos?
Você acha que vai ser feliz acumulando riquezas, acumulando bens, ou mesmo sendo bem remunerado e recebendo a recompensa por todo o seu trabalho? Você acha que vai ser feliz? Você acha que vai ser feliz divertindo-se muito, tendo todo o tempo do mundo para contemplar o que é belo, viajar o mundo inteiro, descobrir os grandes mistérios e segredos que existem no mundo? Você acha que vai ser feliz se tiver a oportunidade de participar de belos shows, de ouvir boas músicas, de apreciar todas as belas obras de artes do mundo, de degustar as mais refinadas comidas e bebidas? Você acha que vai ser feliz cercando-se de pessoas, quer sejam amigos, quer sejam as pessoas que compõem o seu círculo familiar, quer sejam pessoas que vão estar a seu dispor e ao seu serviço? Você acha mesmo que você vai ser feliz no dia em que você ocupar os mais altos postos, os mais altos cargos da nação e ter todos os recursos à sua disposição? Bem, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, eu sinto lhe dizer, mas você está redondamente enganado. Você pode até ter momentos felizes e alegres por realizar e por ter todas essas coisas que eu acabei de citar. Mas de fato nelas você não encontrará a resposta para a felicidade. Porque esse homem aqui que escreveu esse texto do Eclesiastes, Salomão, diz que ele fez e teve todas essas coisas que eu acabei de mencionar, e nelas ele não encontrou satisfação, nelas ele não encontrou a verdadeira felicidade. Ele chega inclusive a dizer que na busca pelo significado, que na busca pelo sentido, ele descobriu que foi tudo inútil, que era como correr atrás do vento. E de fato, quando nós lemos a história, nós vamos perceber que Salomão teve tudo aquilo que alguém desejaria ter, como sendo uma ideia, uma concepção do que significa ser feliz. Inclusive, esse livro do Eclesiastes, ele é uma narrativa, ele é uma descrição da intensa busca do seu autor para encontrar não só o sentido da vida, mas a felicidade. Porém, apesar de todas as coisas que ele teve, apesar de todas as suas conquistas, de todas as suas realizações, Salomão chegou à conclusão de que tudo era vaidade. E a palavra vaidade que ele utiliza aqui nesse livro do Eclesiastes é no sentido de vazio, de oco, de inutilidade. E aí alguém pode querer perguntar, mas qual é o problema desse homem? Por que é que ele não está feliz? Que tragédia quando alguém diz a uma pessoa que ela tem tudo para ser feliz, mas ela não é feliz. O que será que está faltando a essa pessoa? Está faltando ela encontrar na verdadeira fonte aquilo que de fato vai lhe satisfazer. Está faltando essa pessoa encontrar a suficiência da graça de Deus. Está faltando essa pessoa a chegar a esse ponto de afirmar: a tua graça me é suficiente. Porque desejar ser feliz, querer ser feliz, não é errado. Eu às vezes ouço alguns religiosos perguntarem o seguinte: eu não sei de onde é que algumas pessoas tiraram a ideia de que Deus é contra a felicidade, de que Deus é um estraga-prazeres.
E talvez essas pessoas, algumas dessas pessoas tiraram essa ideia da própria religião. De uma visão equivocada, de uma visão distorcida de Deus. Mas o fato é que Deus é feliz e quer que sejamos felizes. Então o grande problema não está em querer ser feliz, não está em desejar ser feliz. O problema está quando nós buscamos a felicidade em outras fontes que não em Deus. Aí é que reside o grande problema. Porque o ser humano só pode ser plenamente feliz se ele buscar essa felicidade na fonte certa que é Deus. O teólogo C.S. Lewis disse em certa ocasião o seguinte: aquele que pergunta se é possível ser feliz longe de Deus está fazendo uma pergunta que não tem sentido. Porque não existe felicidade longe de Deus. A fonte da felicidade é Deus. Está em Deus. Mas há uma segunda lição que nós podemos extrair dessa experiência do Eclesiastes, e também com base nessa pergunta, o que faz você feliz? Uma segunda lição que eu consigo enxergar é a seguinte: é que a felicidade é possível quando nós aprendemos o segredo do contentamento. A felicidade é possível quando nós aprendemos o segredo do contentamento. E o que é contentamento? Uma possível definição de contentamento é aquela que o apresenta como sendo a capacidade de estar satisfeito, de adaptar-se em qualquer situação. E nós vamos ver mais adiante que esse inclusive é o conceito bíblico de contentamento. Que o contentamento vem da nossa capacidade de olhar para a vida com gratidão, de perceber cada momento como sendo único, de valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos e as pessoas que nos cercam como presentes, como dádivas de Deus. Só que o contentamento, esse tipo de contentamento, ele não acontece por acaso. Ele é uma virtude que precisa ser aprendida. Por isso é que na sua carta aos Filipenses, aos cristãos que viviam em Filipos, o apóstolo Paulo disse o seguinte no capítulo 4, versículos 12 e 13: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E há inclusive alguns cristãos que isolam essa última expressão de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, do contexto anterior, e citam essa expressão isolada para defender ideias equivocadas, que não refletem a realidade do que Paulo está dizendo aqui. Há quem, por exemplo, cite essa expressão tudo posso naquele que me fortalece para advogar a ideia de que eles podem conquistar tudo, de que eles podem ser ricos, de que eles podem superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, que não haverá problemas para eles, que não haverá limites, porque afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, no contexto anterior, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, ou seja com fome. Eu sei que haverá momentos em que eu posso ter fartura, e haverá períodos de crise e até mesmo de necessidades.
Então vejam, a felicidade é possível quando a gente aprende o segredo do contentamento. E esse é um grande desafio para muitas pessoas, porque tem pessoas que nunca estão contentes com nada. Elas não estão contentes com a sua aparência, elas não estão contentes com a sua idade, elas nunca estão contentes com o seu trabalho, elas não estão contentes com a sua casa, elas não estão contentes com o carro que têm. Essas pessoas não aprenderam ou não descobriram o segredo do contentamento. E olha, não me interprete errado, eu não estou querendo aqui dizer que é errado você ambicionar, crescer, ter uma ambição de melhorar de vida, de querer coisas melhores. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo... o que eu estou falando é a respeito dessa ingratidão, dessa insatisfação interior que não consegue olhar para aquilo que você tem como dádiva, que te impede de reconhecer as dádivas que Deus já te deu. E enquanto nós não descobrirmos o segredo do contentamento, nós poderemos ter tudo, mas esse tudo não será o bastante. Porque tudo menos Deus é como se fosse nada. Porque é somente Deus quem nos dá condições de, inclusive, verdadeiramente desfrutar desse tudo. Alguém disse que Deus e mais nada é suficiente. E tudo menos Deus nunca será o bastante. Por isso é que Davi, que já era rei em Israel, que já tinha muitos empregados à sua disposição, que tinha muitas conquistas, muitas realizações, disse no Salmo 16 o seguinte: não tenho bem algum além de ti. É por isso que o outro salmista, que escreveu o Salmo de número 42, disse o seguinte: a minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Por isso que bem mais tarde o teólogo Agostinho, Santo Agostinho, disse o seguinte, em sua oração, em sua prece: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Porque tudo sem Deus nunca será o bastante. Porque sem Deus sempre haverá um vazio que nada e ninguém poderá preencher. Foi o escritor e filósofo russo Dostoiévski quem disse o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, a grande questão não é o que Deus pode nos dar. A grande questão é saber se nós andamos com Deus. Se Deus tem parceria conosco. Porque a grande realidade e o grande desafio mesmo não é a gente andar dizendo o seguinte: olha, eu estou com Deus. O grande desafio mesmo é saber se Deus está conosco. Se Deus é por nós. Salomão, no final aqui desse capítulo 2, os versículos que eu não li ainda, ele chega ao final desse capítulo com a seguinte conclusão. Na verdade, são duas conclusões. A primeira é que é somente em Deus que nós podemos viver a vida que vale realmente a pena ser vivida. Que longe de Deus não há vida plena, não há vida verdadeira, não há vida que vale a pena ser vivida, até porque Deus é o autor da vida e só Ele é que pode fazer com que a vida tenha sentido, que tenha significado. E a segunda conclusão que Salomão chegou aqui nessa passagem é que somente Deus é quem pode dar sentido ao prazer.
e que qualquer prazer, sendo esse legítimo, sem Deus, não será prazer, será desgosto. Porque o verdadeiro prazer na vida e para a vida só é obtido quando Deus se envolve, se mistura em tudo aquilo que nós podemos de fato legitimamente chamar de prazer. Por isso eu quero terminar essa breve reflexão citando um artigo que eu postei recentemente na minha página no Facebook. O artigo diz o seguinte: há uma diferença abissal, abismal, entre o fato de que Deus nos dá felicidade e que o próprio Deus é a nossa felicidade. Quando você experimentou o último, ou seja, que o próprio Deus é a sua felicidade, então você não se contenta mais com o primeiro. Nossa alegria, nossa felicidade não depende mais das circunstâncias pelas quais nós passamos, mas da experiência com o Deus vivo que nós conhecemos. Eu quero concluir citando uma fala de Jesus aos seus discípulos no capítulo 13, versículo 17 do Evangelho de João, quando ele disse o seguinte: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. Então, com base nessa fala de Jesus, eu quero dizer o seguinte: não basta apenas saber o que pode nos fazer feliz. Não basta apenas saber responder a pergunta: o que faz você feliz? É preciso colocar em prática. É preciso aplicar esses princípios da palavra de Deus, entre os quais esses dois que eu acabei de mencionar nessa reflexão. É possível ser feliz? É. Desde que a gente vá buscar essa felicidade na fonte certa. É possível ser feliz? É. Desde que a gente aprenda o segredo do contentamento. E esse segredo está em Deus. Eu quero concluir orando com você e por você. Deus, nosso Pai bendito, fonte de toda felicidade, fonte de toda vida. Eu te agradeço pelo privilégio de estar compartilhando dessa gravação com talvez, quem sabe, dezenas, centenas de pessoas que nesse momento, através dessa reflexão, são conscientizadas de que nesse vale de lágrimas que é esse mundo, nesse vale de sofrimento, só é possível ser feliz quando de fato elas buscam em Ti o segredo da felicidade e do contentamento. Pai eterno, Pai das luzes, Pai nosso que está nos céus, abençoa, Senhor, essa pessoa que me vê e me ouve nesse momento. Abençoe a sua casa, a sua família, livra do mal. Daqui, ó Deus, ela possa desfrutar da presença doce do Teu Espírito na vida dela. Espírito que renova, que fortalece e que leva o homem a encontrar na Tua graça, que é suficiente, o segredo de todo contentamento. Eu peço que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Amém.
Eu quero, antes de me despedir de você, pedir 2 favores, se possível. O primeiro é que você se inscreva nesse canal do YouTube. Se você ainda não fez e desejar fazê-lo, eu peço esse favor a você. E o segundo favor é que você divulgue, que você compartilhe, que você de alguma forma possa falar com as pessoas a respeito da existência desse canal e não só isso, mas incentivá-las a de alguma forma acompanhar e também se inscreverem nesse canal. É muito fácil se inscrever, basta apenas clicar aí nesse inscreva-se. Simples, basta isso. Que Deus te abençoe. Que Deus continue resplandecendo o teu rosto sobre você, que Deus te dê a paz, que o Senhor te livre de todo o mal. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.